Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de filosofia, o Filosofia de Bolso. Muito bem, você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de filosofia. E o desejo com esse canal é trazer assuntos relevantes da filosofia, reflexões, filósofos e temas que a filosofia aborda e que pode nos ajudar para uma maior compreensão da nossa vida, da nossa existência e da nossa realidade em um todo. Então, nesse primeiro momento, eu queria agradecer vocês que têm acompanhado o canal, vocês que têm curtido, comentado, vocês que se inscreveram e compartilham os vídeos. Quero agradecer de todo o meu coração e pedir que vocês possam continuar. E você que está chegando agora e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora no canal e acompanhar os vídeos, né? Acompanhar aí os vídeos que tem toda semana aqui no canal, tá bom? Hoje eu queria falar de um tema muito profundo e ao mesmo tempo muito complexo e muito difícil de falar, né? Muito delicado. Eu queria falar sobre a morte. Como a filosofia trata a questão da morte, como a filosofia aborda, o que os filósofos têm a dizer sobre ela, né? No primeiro lugar, eu não quero ser insensível com as pessoas que sofrem, não é esse o meu desejo com esse vídeo. É apenas trazer um conteúdo pedagógico, conteúdo filosófico a respeito da morte, a reflexão que fizeram ao longo da história a partir desse tema que toca a nossa vida e a vida de todos, né? Então eu me solidarizo, nós estamos vivendo um momento muito difícil com a pandemia, muitas pessoas perderam amigos, familiares por causa da pandemia, por causa do coronavírus, e por isso eu quero dizer que eu uno ao sofrimento de vocês e me solidarizo. Eu não quero ser insensível trazendo esse tema, mas apenas trazer aquilo que é uma reflexão profunda, que está dentro da história da filosofia e nos ajuda a pensar também o que é a morte para mim, o que é a morte para você. É apenas o fim ou é o começo, né? Então, diante desse tema, nós temos algumas escolas filosóficas, algumas correntes filosóficas que nós podemos estudar e podemos conhecer com a história da filosofia. Eu vou trazer algumas aqui, as principais, nesse vídeo, tratando sobre essa questão da morte. Para nós falarmos sobre a morte, em primeiro momento, nós temos dois aspectos. O primeiro aspecto é tratar a morte como o falecimento, né? A morte no seu aspecto biológico e material. Então, simplesmente o falecimento na ordem natural das coisas. E o segundo aspecto, que é um aspecto mais filosófico, né, principalmente da escola existencialista, é tratar a relação que a morte faz com a nossa existência, a relação da morte com a existência. Esse é o segundo aspecto. No primeiro aspecto, nós podemos ver o falecimento. Nós constatamos a morte como um aspecto biológico, como a ordem natural da matéria. Toda matéria tende a desaparecer, né? Isso faz parte do aspecto biológico do falecimento. Então nós temos aqui o Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, né, a corrente do estoicismo, que vai dizer que diante da morte todos os homens são iguais. Diante do falecimento nós encontramos a igualdade dos homens, porque o rico morre e o pobre morre. O rei vai morrer assim como o plebeu vai morrer. Então, Marco Aurélio dizia que diante da morte nós encontramos a igualdade do ser humano. E nesse aspecto do falecimento, né, nós temos apenas uma atitude filosófica, que é a atitude da famosa frase de Epicuro, que vai dizer: quando estamos nós, a morte não está. E quando está a morte, nós não estamos mais, né? Então, é essa relação que existe entre o desaparecimento. Eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou existindo, então a morte não existe. Quando ela passar a existir, eu já não existirei mais, né? Assim diz Epicuro. E diante disso é a atitude filosófica que nós podemos ter diante do falecimento, da morte biológica da matéria, né? Já Sartre vai dizer que para ele a morte não significa nada, não tem significado. É apenas uma parte da vida, um fato que acontece assim como o nascimento.
Diante do segundo aspecto, que é o que mais nos interessa aqui nesse vídeo, o aspecto da corrente existencialista, né? Como a morte se relaciona com a nossa existência. Esse segundo aspecto, nós podemos dividi-lo em três. Então, nós temos, primeiro, a morte como início de um ciclo, segundo, a morte como final de um ciclo, e terceiro, a morte como possibilidade existencial. Então, no primeiro momento, nós temos esse aspecto, algumas correntes e algumas escolas filosóficas que tratam da morte como início de um ciclo. Nós temos aqui doutrinas filosóficas, assim como doutrinas religiosas, que tratam da morte como o início de uma vida. Então nós temos aqui Platão, Plotino, nós temos, por exemplo, Platão vai dizer na sua obra O Fédo, ele vai dizer: a morte é a separação da alma e do corpo. Isso também está presente em correntes religiosas, principalmente no cristianismo, quando vai dizer que a morte é o início da vida eterna, né? É o início da vida da alma. Assim como acreditava Platão, assim acredita o neoplatonismo, assim também acredita as doutrinas religiosas, principalmente o cristianismo. Então, por exemplo, nós temos Santa Teresa de Lisieux, que é uma santa da Igreja Católica, que ao morrer com tuberculose, ela diz: não morro, mas entro na vida. Então esse aspecto da morte como o início de um ciclo, de uma vida eterna ou da vida da alma, como dizia Platão. No segundo aspecto, nós temos a morte como o final de um ciclo, como um encerramento da nossa existência. Então aqui nós temos o materialismo, o estoicismo, como eu já disse. Para essas correntes filosóficas, a morte ela é o repouso dos golpes e dos sofrimentos que nós sofremos na vida. E isso está presente ainda hoje no senso comum. Nós dizemos muitas vezes: essa pessoa morreu, ela descansou. Ela estava sofrendo muito com uma doença e ela descansou. Então esse aspecto da morte como o repouso, o descanso dos sofrimentos da nossa existência. Então, como o encerramento de um ciclo, né? Esse segundo aspecto. Já no idealismo alemão, que está dentro ainda desse segundo aspecto, por exemplo, nós temos Leibniz, que vai dizer que a morte é como uma espécie de atordoamento em que nós deixaríamos o nosso corpo ficando apenas com a nossa consciência. Mas nós não desapareceríamos, não cessaríamos, não deixaríamos de existir. Senão, nós deixaríamos o nosso corpo e nós ficaríamos como que atordoados, dormindo, apenas existindo na nossa consciência. Então, no idealismo alemão, uma parte do idealismo alemão trata a morte nesse sentido. Nós temos também o Hegel, que também está dentro da corrente do idealismo alemão e está dentro desse segundo aspecto da morte como encerramento de um ciclo. O Hegel que vai dizer, e ele acreditava, que a morte é o destino do ser humano, era o nosso destino, porque o homem, por ser animal imaterial, né, corporal, ele não pode escapar da sua individualidade para se unir à universalidade da revelação do Espírito Absoluto, como acreditava Hegel, que é a revelação da razão ao longo da história. Então, já que o homem não é capaz de se unir à universalidade do cosmos, o seu único destino é a morte. Assim acreditava Hegel. Já no terceiro aspecto, nós temos o aspecto da morte como possibilidade existencial. Esse é o mais complexo, o mais profundo e talvez o mais contraditório conceito que a filosofia existencialista traz da morte. Então nós temos aqui a morte não mais como início de uma vida ou de um ciclo e não mais como um encerramento de um ciclo, mas nós temos a morte como possibilidade. Então a morte é apresentada sempre como uma possibilidade presente na vida humana. Nós temos, por exemplo, Dilthey, que é um filósofo que vai trazer a historicidade da vida do homem, né, dentro de um existencialismo, de uma análise histórica da existência. Dilthey vai dizer que a limitação da nossa existência através da morte é decisiva
para a compreensão e a avaliação da nossa própria vida. Então, por exemplo, talvez você já viveu uma experiência de sofrer um acidente, de viver uma espécie de trauma em que a sua vida passa diante dos seus olhos, diante da possibilidade da morte. Você pôde refletir a sua vida e pensar qual era o sentido e quanto valia a sua vida. É isso que Dilthey quer dizer, a morte como possibilidade. Isso também foi incorporado na teologia cristã e no cristianismo, trazendo a reflexão cotidiana da morte como algo que nós vamos passar, né? E aí nós temos aqui também, por exemplo, Martin Heidegger, que é o filósofo alemão, que na sua grande obra Ser e Tempo, ele vai apresentar a morte como a possibilidade da impossibilidade de toda relação e de todo existir. É complexo um pouco essas palavras do Heidegger, mas o que ele quer dizer é que a morte é uma possibilidade como algo que nós nos deparamos da impossibilidade, ou seja, eu existo e eu me deparo com esse deixar de existir, esse deixar de ser, esse não mais viver, e isso me aponta a impossibilidade diante das possibilidades da minha existência e de dar sentido à minha existência. Sendo assim, para o Heidegger, a morte é uma possibilidade, então o caminho não é nem fugir dela e muito menos ficar parado esperando a morte, mas a antecipação do sentimento emotivo que a morte nos traz, que a corrente existencialista chama de angústia. Então, quando nós trazemos a angústia para perto de nós e nós nos angustiamos, isso é como um despertar para perceber a nossa finitude, que a nossa existência é finita. Ela tem um fim, ela termina, né? Então, assim eu posso viver intensamente e autenticamente a minha existência quando eu percebo a minha finitude, que sofre ameaça, né? A minha existência sofre ameaça em todos os momentos com o não existir, com a não existência, com a não vida, como diria Heidegger, como o deixar de existir, né? Isso é constante, nós somos atormentados por esse deixar de existir. Agora, se nós aprendemos a lidar e a trazer isso para a nossa consciência, para despertar que nós somos seres finitos, nós poderemos viver melhor, autenticamente, diria Heidegger, né? Então nós temos também aqui, já também na filosofia contemporânea, o Merleau-Ponty, né? Que ainda às sombras do pensamento heideggeriano, ele vai dizer: o sentido da morte é a contingência do vivido. Ou seja, o sentido da morte está na ameaça que ela é para a nossa existência, a ameaça do não existir, que força o homem em sua contingência, ou seja, na sua relação social, individual e social, força o homem a viver. Ou seja, a ameaça do deixar de viver, do deixar de existir, faz com que eu torne a minha vida mais profunda, com que eu dê um sentido a ela e que eu viva profundamente, autenticamente, diante da possibilidade de deixar de existir. Então, como diria Heidegger, a possibilidade da impossibilidade aponta para a minha existência as possibilidades de uma vida melhor, de viver autenticamente diante da angústia da morte e da finitude da nossa existência e do nosso ser. Então, isso é um pouco do que a tradição e a história da filosofia, algumas correntes e alguns filósofos vão tratar esse conceito da morte. Então eu espero que você goste desse vídeo, comenta aqui, diz nos comentários em qual corrente você se encaixa, o que você acha da morte. Para você, ela é apenas o final, ela é o começo, ou ela é também uma possibilidade de ter uma vida melhor e de dar sentido à sua existência, como para esses filósofos existencialistas do século XX. Então, obrigado, vamos juntos filosofando e a gente se vê
semana que vem aqui no Filosofia de Bolso. Oh